Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou o Customer Success aqui do Milvus, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês nesse webinar sobre gestão de tarefas, tá? A gente vai falar de como criar uma tarefa dentro do Milvus e finalizar ela, como extrair essa informação, falar também do módulo Ticket Pai e Filho, tá? A gente vai falar aí sobre gestão de tarefas num todo. Antes de a gente começar, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem ir no canal ali de comunicação do chat, eu tenho uma equipe já preparada para responder as perguntas que vocês tiverem sobre a gestão de tarefas. Se tiverem perguntas mais complexas, não entenderem o que eles responderam, vocês podem estar enviando um e-mail para suporte@milvus.com.br que eles estarão respondendo vocês ou entrando em contato aí com vocês, tudo bem? Vamos lá, pessoal. A gestão de tarefas hoje aqui da dashboard do Milvus, tá? Ela tem uma dashboard dedicada a ela, tá? Você vai ver aqui no menu na lateral à esquerda, dashboard, tá? Você vai ter aí o módulo de tarefa, onde você vai conseguir visualizar todas as tarefas aí da sua equipe, tá? Quais estão abertas, quais são as agendadas, quais são as expiradas, tá? O que seria a gestão de tarefa, pessoal? A gestão de tarefa hoje, principalmente é usada em quase todas as empresas hoje, não só de TI, mas também é muito trabalhada na parte de TI, tá? Ela tem a organizar a empresa, tá? Tem também a trazer informativos, prevenções, projetos em si, tá? Auxilia também no técnico no dia a dia. Como o Milvus trabalha com isso? O Milvus ele trabalha de duas formas. Ele tem o módulo de tarefa e tem também o Ticket Pai e Filho, tá? Especificamente para projeto, você pode utilizar e trabalhar o Ticket Pai e Filho, tá? Especificamente para uma organização interna, passar alguma informação, o técnico se auto-organizar do dia a dia dele, ele pode estar utilizando o módulo de tarefa, tá? A gente vai começar a falar primeiro sobre tarefas. Eu vou mostrar como vai ser criado, tá? Diferentes associações e como vai ser extraído, tá? E logo em seguida a gente vai falar sobre Ticket Pai e Filho, tudo bem? Então me acompanhe aqui na tela que eu vou estar mostrando para vocês. O primeiro exemplo, pessoal, que eu vou criar aqui dentro da tarefa do Milvus é um exemplo em que o técnico se auto-organiza, tá? A tarefa do Milvus, ele permite que o técnico possa criar tarefas para ele e ele veja diretamente no calendário, tá? Então, primeiro ponto, você vai ter aí o botão Nova Tarefa, ao lado do botão Novo Ticket, no canto à direita superior. Clicando nele, você vai ver a tabela de criação de tarefa, onde o seu nome já vai estar vinculado aqui, tá? Mantenha o seu nome, depois você define o tipo de tarefa, tá? Você cria esse tipo de tarefa lá em cadastro, vai ter a opção tipo de tarefa, tá? Você vai definir que tipo de tarefa você está criando. No meu caso, é uma reunião semanal que eu tenho como equipe. Então, eu vou criar aqui reunião equipe 1. Quando vai ser feito esse agendamento? Quando é realizada essa tarefa? Então, eu vou colocar aqui que será realizado no dia 27, tá? Horário de atendimento, vou colocar que vai ser aqui às 10 horas. Após isso, vai estar previamente agendado, eu vou colocar o tempo de execução, tá? Tempo de execução da tarefa aí para você executar uma estimativa de tempo de atendimento. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 hora. Após isso, eu posso filtrar qual vai ser o cliente relacionado, tá? No caso aqui do meu exemplo, é uma tarefa de atendimento interno. É uma tarefa do técnico, então eu não preciso relacionar um chamado. Eu simplesmente vou direto na descrição e coloco o tipo, uma associação aí dessa tarefa. Vou colocar aqui, reunião semanal junto à equipe. Feito isso, você vai dar um salvar. A partir daí, a sua tarefa está salva aqui dentro do sistema, tá? Você vai conciliar aqui que foi criada uma nova tarefa, ó, apareceu aqui para mim, tá? A tarefa que foi criada junto com a data e horário a ser realizado. Como isso aqui é uma dashboard, ele não vai ter uma associação aí de você clicar e visualizar. Para você ter essa visão, essa possibilidade, você vai ingressar aqui no menu novamente, vai vir aqui na parte de calendário e vai vir onde diz Minha Agenda, tá? Aqui você vai ter aí a visão de todas as tarefas que você tem semanal, mensal ou diária, tá? O Milvus ele tem aí essa visão total. Você pode filtrar por cliente, tipo ou status, tá? Primeiro ponto aqui, ó, minha tarefa da quarta-feira ela já está aparecendo. Quando eu executar ela, eu vou clicar dentro dela, vai aparecer para mim o ícone da tarefa, tá? Onde eu vou editar, tá? Eu posso colocar e mudar a estimativa do tempo. A reunião ela passou 2 horas em vez de ser 1. Eu quero imputar esse tempo. Então você pode acabar mudando esse tempo aqui. Ao invés de 1, passa a ser 2 horas de atendimento. Após isso, você vem em finalizar,
tá? Cada tarefa que foi executada, o técnico é obrigado a finalizar, porque isso conta muito. Num relatório que você extrair de tarefa, você vai ter esse comparativo, tarefas finalizadas e tarefas abertas. Finalizo, minha tarefa então, ela é alterada a cor do ícone em uma cor mais acinzentada com a referência de finalizado, tá bom? Então esse é o primeiro jeito aí de você criar uma tarefa dentro do Milvus, uma tarefa interna, organização sua, tá? Tirar um pouquinho aquele post-it ali que você cola no seu computador, passar a trabalhar com o calendário do Milvus, tá? Agora, pessoal, a gente também vai falar sobre como você criar uma tarefa e associar um chamado. Basicamente, você vai executar todo o passo a passo que eu executei aqui, tá? E vai criar aqui nova tarefa, tá? Aí você vai ter uma relação de chamado, tá? Você está associando uma tarefa diretamente a um ticket. Então você vai ter aí o seu nome de técnico, novamente o tipo de tarefa para ter essa classificação, tá? No meu caso, eu vou colocar que é um atendimento programado, tá? Um cliente. O cliente ele abriu um chamado, então ele quer um atendimento programado. Vou colocar aqui data do agendamento, novamente, vou colocar para terça-feira. Horário aqui das 10 horas. Tempo de execução, eu vou estimar quanto tempo aí o meu técnico ele vai ter para fazer esse atendimento, tá? Então vou colocar aqui 1 hora. Neste caso aqui, exemplo, como eu sou aqui o gestor da área de TI, eu não quero que esteja vinculado o meu nome. Então eu vou transferir esse atendimento para outro técnico. Eu vou colocar que o Ricardo vai realizar esse atendimento. Vinculei o cliente. Após a vinculação do cliente, eu posso vincular os chamados desse cliente. Então, ó, relação de chamado, eu associo. Eu tenho essa associação aqui, eu tenho a descrição, vou descrever o que vai ser realizado. E após isso eu salvo e vai estar vinculado à minha tarefa, tá? Mesmo segmento, quando eu quero ver uma tarefa de um outro analista, ao invés de usar o módulo Minha Agenda, eu uso o módulo Agenda Equipe, tá? Se eu sou o gestor da área, eu vejo a agenda de toda a minha equipe, tá? De uma maneira semanal ou de um modo mensal, tá? No meu caso, eu coloquei mensal. Aqui já me apareceu o agendamento que o Ricardo tem, junto com outros agendamentos dos meus analistas, tá? Feito isso, o Ricardo ele vai receber essa demanda e vai realizar o atendimento que está associado a um ticket, tá? Vamos supor que o Ricardo não consiga atender, então seja você que vai realizar o atendimento. No meu caso, seria eu. Você pode diretamente nesse calendário puxar essa informação, puxar a tarefa para você. Você vai clicar em cima da tarefa, segurar o seu mouse, arrastar até o nome do seu analista, soltou a tarefa, então ela vai estar associada a você. Depois disso, você vai fazer um atendimento clicando nela, seguindo o passo a passo comum. Entrou dentro dela, vai aparecer, tá, a tarefa, você vai ter essa validação de tempo. Após isso, se você realizou um atendimento associado a um chamado, esse tempo de execução ele é imputado no chamado. Então, se você criou, fez o agendamento, trabalhou, atendeu o seu cliente na data agendada, trabalhou 1 hora realmente, você simplesmente só finaliza. Essa hora ela vai estar associada ao chamado. Então, o chamado que não tinha nada de tempo de atendimento passou a ter agora 1 hora de atendimento, tá? Outro exemplo seria, se eu não trabalhei 1 hora ou trabalhei mais do que isso, eu posso imputar um novo tempo, tá? O sistema me permite essa ação, onde eu coloco o tempo que eu trabalhei. No meu caso, eu vou falar que eu trabalhei 1 hora ao invés de 1h30. Opa! Corrigindo, seria 1h30 ao invés de 1 hora, tá? Coloquei a validação aqui, eu vou finalizar a minha tarefa. Ele vai me perguntar se eu quero apontar esse tempo dentro do chamado, tá? Se eu não quiser, eu coloco aqui não apontar nenhum tempo de ticket, tá? Ou definir um outro tipo de apontamento, onde eu coloco outras horas, outro tempo que eu quero que seja imputado, tá? No meu caso, eu quero que essa 1h30 entre dentro do chamado. Então, finalizo ele, é encerrado em si, então, o chamado dentro do sistema, tá? Aí ele faz como o primeiro exemplo. Coloca aí a tarefa em cinza, que quer dizer uma tarefa finalizada aqui dentro do sistema. Tudo bem? Bom, pessoal, como a gente falou aí no primeiro tópico, a gente falou sobre a criação de tarefas, como associar um ticket diretamente à tarefa, tá? Mas também existe a possibilidade de você fazer o inverso, tá? Mediante um atendimento de um ticket, você consegue criar dentro dele vários tipos de tarefa, tá? Como uma espécie de projeto ou uma segmentação, por exemplo, um chamado que seja de remanejamento.
Você tem um cliente que ele pediu ali uma abertura de ticket ali para remanejar 10 equipamentos, onde um só técnico não vai dar conta. Então você pode criar tarefas, um para cada um, destinando que cada um vai realizar dessa tarefa, tá? Você também pode agendar uma tarefa ali já direto no chamado, o que você vai conseguir ali um controle melhor de agendamento, tá? Um determinado chamado que você está atendendo, o cliente ele já não pode mais deixar você acessar aquela máquina ou ele não está disponível naquele horário, você pode marcar um horário com ele e já direto no ticket fazer esse agendamento, tá bom? Vou mostrar aqui como você vai fazer esses dois passos. Então me acompanhe novamente aqui na tela. Dentro aqui do sistema, então, você vai na listagem de tickets, tá? Referencialmente vem em dashboard geral. Aqui você vai ter todos os seus chamados, né? Quando você pegar um novo chamado a fazer e você pegar e atender esse chamado, tá? Vamos entrar dentro do ticket. Inicialmente aqui, o chamado aqui seria um chamado, por exemplo, de um remanejamento, tá? Então eu pego aqui, dou o meu play, tá? Inicio o meu atendimento, começo a entender a resolução do meu cliente e vejo que é um chamado aí que eu preciso de um auxílio de um outro técnico, tá? Para trabalhar em conjunto, tá? Para realizar esse remanejamento de máquinas. Após isso, então, essa primeira análise que eu realizei, eu vou pausar, tá? O chamado e vou colocar aqui, agendamento para visita técnica. Depois disso, eu vou colocar o motivo da pausa e depois eu pauso o meu atendimento. Seguido disso, tá? Eu pausei esse atendimento, aí eu venho aqui no canto à direita superior do chamado, no ícone laranja que diz tarefas. Aqui é onde eu crio as tarefas que vão estar associadas a esse chamado, tá? Eu clico em nova tarefa, defino o técnico que vai realizar esse atendimento, vou colocar o Ricardo novamente. Vamos colocar aqui qual o tipo de tarefa, tá? É importante que você tenha esse tipo de tarefa, porque é através dele que você vai segregar em uma possibilidade aí de um relatório que você venha extrair. Remanejamento, data do agendamento, tá? Quando vai ser feito esse remanejamento? Vai ser feito na sexta-feira, 10 horas. Vou colocar aqui novamente 10 horas. E após isso eu coloco o tempo de execução de cada remanejamento. Vou falar que o Ricardo ele vai ter aí 30 minutos para executar essa ação e vou colocar o que o Ricardo vai fazer. Ricardo, por gentileza, realizar o recolhimento de todos os teclados e mouses. Seguido disso, você vai salvar aqui a tarefa, tá? Então ele já criou uma tarefa que vai ser destinado para o Ricardo, tá? Onde o Ricardo vai receber essa demanda e ele vai executar essa ação. Só que isso aqui é um projeto de remanejamento, tá? Não um projeto, mas sim um ticket que vai levar um auxílio de mais de um técnico, tá? Como eu não tenho a opção de vincular um técnico no chamado, mais de um técnico, então eu venho novamente em tarefa e crio uma outra tarefa, dessa vez para o analista Fábio, que no caso seria eu. Vou colocar aqui mesmo tipo, remanejamento, data de execução, a gente colocou ali para que seja realizado às 10 horas de uma sexta-feira, tá? Então vou colocar esse horário. Tempo de execução, vou colocar o mesmo tempo que o Ricardo tem, 30 minutos. E aqui eu vou descrever o que o técnico Fábio vai fazer. Após isso, você salva a sua tarefa. Ambas as tarefas vão estar criadas, tá? Elas vão estar segregadas aqui, previamente agendadas. Os técnicos, cada um vai ver no calendário dele. E lembrando, se você é um gestor, você consegue ver o calendário de toda a equipe. Então, você vai conseguir ver todas as tarefas como um todo. Fechou aqui. Fecha a sua tabela de tarefas. Um ponto muito importante. Quando você cria uma tarefa associada a um ticket, é importante finalizar esse ticket, tá? Para finalizar esse ticket é importante que você finalize todas as suas tarefas, senão o sistema não permite você a finalizar esse ticket, tá bom? Seguido disso, como é necessário finalizar essas tarefas, aí o técnico Ricardo ou até mesmo o técnico Fábio vão seguir o passo a passo comum deles. Dashboard aqui, minimizou, calendário, minha agenda, no caso eu me passando como analista, tenho aqui minha tarefa relacionada, 2 cliques, apareceu a tabela aqui para mim,
coloco o tempo, aí sigo passo a passo que nem eu falei no primeiro exemplo, pessoal, da primeira criação de tarefas. Venho, verifico o que eu fiz, coloco o tempo de execução, finalizo. O sistema vai me perguntar se eu quero introduzir esse tempo ou não, tá? Coloco para apontar, então o chamado que não tinha nada, ele passou a ter 30 minutos de atendimento agora, tá? No caso do Ricardo, se o Ricardo não pode comparecer, siga o mesmo fluxo, tá? Que nem do primeiro exemplo que eu criei com vocês. Venho aqui, linha do tempo, mês da linha do tempo, transfiro a tarefa do Ricardo para mim, depois disso eu dou 2 cliques e finalizo a tarefa do Ricardo também, tá? Após isso vai estar aqui o meu tempo, finalizo ele, tarefa finalizada, volto ao meu chamado, tá? Quando eu voltar no meu chamado, aqui vai mostrar que essas tarefas elas foram concluídas, tá? Ó, já mudou, ficou com o ícone aqui de finalizado. Após isso, eu posso finalizar o meu atendimento, tá? Quando eu finalizar o meu atendimento, o tempo que cada um trabalhou é referenciado nele. Então, o Ricardo trabalhou meia hora, o Fábio trabalhou mais meia hora, então vai estar aqui o tempo referenciado de 1 hora de atendimento, tá? Então aqui, o técnico aqui que estava atendendo vai colocar só um descritivo para que chegue para o cliente. Finalizado então assim a tarefa de atendimento, tá? Juntamente com o chamado. Então pessoal, para finalizar ali uma tarefa associada a um chamado, segue o fluxo. Primeiro, cria-se a tarefa que está vinculada no ticket, depois finaliza a tarefa, tá? E depois você finaliza o ticket, tá? Se você tentar finalizar o ticket, ele não vai permitir, tá? O sistema atua dessa forma justamente porque ele entende que cada técnico tem uma coisa a fazer e isso impede o chamado de ser finalizado, ele entende que não foi concluído, tudo bem? Bom pessoal, a gente falou aqui da parte das tarefas, tá? Eu mostrei como você vai criar, finalizar, fazer a sua gestão delas, tá? No último tópico eu vou falar de como você vai criar isso em relatório personalizado, tá? Agora a gente vai falar sobre ticket pai e filho, tá? É uma função também que se encaixa dentro de uma gestão de tarefas, porque através dele você pode criar pequenos tickets filhos dentro de um ticket pai, que seria mais, eu fiz um atendimento, tá? Estou realizando um atendimento em uma determinada situação e nessa situação apareceu um outro problema relacionado a esse meu atendimento. Então nisso eu posso acabar criando um ticket filho para um outro analista ou até mesmo para mim, tá? Eu posso gerir isso, tá? Outra coisa que eu posso fazer no ticket pai e filho é uma gestão de projeto. Criar ali o meu projeto como ticket principal e a partir dele eu posso criar subtickets para diferentes técnicos, como um técnico de infra, como um técnico nível 1 ou nível 2 também que me auxiliem nesse projeto, tá? Uma vez realizado o atendimento de cada ticket filho, aí eu posso finalizar o meu ticket pai como num todo, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês, me acompanhem aqui na telinha, tá? Para mostrar como vocês vão criar um ticket pai e filho. Dentro aqui do sistema, você vai vir aqui na tabela de tickets, tá? Você pode vir aqui no módulo tickets, ele vai mostrar no listar tickets, ou você vem aqui na dashboard principal no geral. Dentro dele você vai clicar em qualquer módulo, tá? Seja fazer, ou atendendo, ou qualquer outra parte. A partir daí você vai entrar dentro de um chamado, tá? Após iniciar o atendimento aqui, tá? Vou pegar esse chamado como exemplo, o cliente ele pediu X coisa, eu vou iniciar meu atendimento dentro dele, tá? Após ter iniciado esse atendimento, eu fui lá diretamente, fiz uma conexão remota, verifiquei o problema dele e notei que no problema dele tem uma outra validação, tá? Como por exemplo, ele precisa de um novo ponto de acesso à rede. Isso não cabe a mim, eu somente faço uma outra validação, é um outro setor que faz esse atendimento. Nesse caso, o que eu faço? Eu posso pausar o meu chamado e transferir para o outro analista, tá? Mas eu estou atendendo ele, tá? Para que eu possa continuar meu atendimento e passar o chamado para outro analista, eu posso clicar aqui no maisinho, que é o ticket pai e filho. Ele abre o quadro de associação, onde ele já vincula o cliente, tá? Fica o cliente vinculado, impossibilidade de ser editado. Coloca o assunto, tá? Vou colocar aqui criar novo ponto de rede. E a partir daí eu coloco uma descrição, tá? Coloco um descritivo em cima desse chamado, categorizo, preencho todos os campos obrigatórios e depois eu coloco a qual fila de atendimento ele pertence. No meu caso aqui, eu vou falar que ele pertence ao mesa 22, tá? Salvo esse chamado, o meu ticket então filho, ele está criado aqui no sistema, tá? E o ticket pai tem essa associação aqui, tá? Se eu vier aqui dentro do chamado, mesmo no principal, que é o pai, na parte de baixo ele vai trazer a referência de qual ticket filho, tá? E se eu clicar aqui no ticket filho,
eu vou ter a possibilidade também dele me mostrar qual que é a associação do TicketPy. Então aqui, ó, na parte superior, ele me mostra qual é o TicketPy associado a ele, tá? Então, primeiro, lembrando, você tem que finalizar um ticket filho para poder finalizar esse TicketPy. É muito importante isso, senão o sistema não permite você finalizar o seu TicketPy, tá? Então, se você está trabalhando em conjunto com o seu técnico, é necessário que você avise o técnico que tem que ser finalizado primeiro o ticket dele. Após o técnico realizar o atendimento aqui, tá? No meu exemplo eu já vou atender, ele vai executar todo o procedimento de atendimento dele, categorizar. Feito esse atendimento, o técnico ele vai finalizar ele. Aqui vai aparecer campo obrigatório, teste. Finalizado então o atendimento, tá? O técnico aqui, uma vez finalizado, vai aparecer para ele que foi encerrado o chamado, tá? Ele dá um sim, o ticket é encerrado, ele pode voltar no ticket filho dele, no TicketPy dele, tá? No principal. E uma vez voltando ao TicketPy, aí ele vai ter a possibilidade então de encerrar esse atendimento, tá? Então ele vai ter essa possibilidade, vai ter essa visão aí de encerrar esse tipo de atendimento, pessoal. Deixa eu só voltar aqui no chamado Pi. Ingressei então, eu verifico aqui se foi finalizado o meu ticket filho, tá? Então já não está aparecendo mais nenhum ticket filho para mim. E aí eu dou um play no atendimento Pi, tá? A partir daí que eu dei um play, eu começo a fazer meu atendimento normal, tá? Subsequentemente disso, eu dou um finalizar, concluo o meu atendimento, tanto o TicketPy como o ticket filho, então vai estar finalizado, tá? A partir daí, não preciso mais executar nenhuma ação nessa minha gestão, tá? Então, pessoal, você pode criar qualquer tipo de ticket aqui dentro do sistema, tá? Criar vários tickets filhos, desde que você finalize eles. Aqui na dashboard, na listagem, você vai ter uma referência também, se o ticket é um ticket filho ou não. Vai aparecer também o número do chamado do TicketPy, tá? Então, isso é muito importante aqui, pessoal. Então, aqui ingressei no TicketPy, pessoal. Eu vou ter aqui na parte inferior do ticket, né, a listagem, ele já vai me referenciar que meu ticket filho está finalizado, então a partir daí eu entendo que eu já posso finalizar o meu TicketPy. Como o TicketPy já estava em atendimento, o técnico que estava atendendo esse principal ticket, ele já vem finalizar direto, uma vez sendo notificado que foi finalizado o filho, tá? Ele coloca a sua descrição e aí ele encerra esse atendimento. Então, tanto o TicketPy como o ticket filho são finalizados aqui dentro do sistema, tá bom? Então aí você tem essa validação e você tem essa possibilidade de associação TicketPy e filho, tá? O TicketPy filho, ele não só permite você criar só um filho, você pode criar quantos você quiser, tá? Seguindo a regra comum, sempre finaliza o filho primeiro para depois encerrar o principal, tá? Qualquer área, projeto, uma validação, até mesmo um exemplo que eu usei na tarefa de remanejamento, você pode também utilizar no TicketPy filho. Isso vai te auxiliar bastante, tá? Dúvida que o pessoal geralmente pergunta é, eu tenho o ticket filho que eu atendi uma hora, essa uma hora vai ser vinculada ao TicketPy? Não, o ticket filho ele tem a sua própria hora de tempo de atendimento, tá? Então todas essas horas vão estar computadas ali, quando o Pi finalizar, todas elas vão entrar no seu relatório de produtividade do analista, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou muito da parte operacional do sistema, tá? A gente falou da parte de como criar uma tarefa, como criar um TicketPy filho, finalizar eles, diferentes situações de como você vai usar eles aqui dentro do sistema, tá? Agora a gente vai falar de como extrair as informações de tarefas, tá? Que é uma função aí nova do sistema também, tá? A gente não tinha como extrair essa informação, hoje a gente tem, tá? É muito importante isso, até para que o gestor ele possa entender se além de atendimento de chamado, o técnico também está tendo atendimento de tarefa, seja uma tarefa interna dele ou uma tarefa relacionada a um ticket. Então vou mostrar aí como vocês vão fazer essa criação de relatório, tá bom? Então me acompanha aqui na telinha novamente. Dentro aqui do sistema do Milvus, tá? Para extrair essa informação você vai vir aqui no menu do Milvus, novamente, você vai minimizar ticket, você vem em relatório, e aí você vai ter a opção aqui de relatório personalizado, tá? Num relatório personalizado, você clica no lado direito superior, novo relatório. Você dá um nome a esse novo relatório, por exemplo, tarefas analista Fábio. A partir daí, você coloca um título, tá, nesse relatório. Coloca a entidade que você quer. No caso, você vai ter tabela de chamado, dispositivo e tarefas. No meu exemplo, é uma entidade de tarefas. Eu preciso da gestão delas. Então, eu vou colocar aqui
Posso atribuir se todos vão querer visualizar esse relatório ou não, tá? Depois eu salvo e continuo. Depois de salvar e continuar, ele me leva para a configuração, eu venho em nova coluna e começo a imputar as informações da tarefa. Então aqui eu tenho as informações de todas as minhas tarefas. Descrição da tarefa é uma informação que eu preciso, então já associo. Coluna da tarefa, tá? Coloco aqui coluna de tarefa. Data limite, data do agendamento, status da tarefa e tarefa excluída. Você pode extrair informações de tarefa excluída aqui dentro do sistema. Colocar aqui como exemplo data agendamento, que é uma outra coluna que me interessa, e status da minha tarefa, tá? Colocar aqui status, defino aqui o tempo e salvo. A partir daí eu posso vir aqui em filtro, tá? Se eu quiser verificar também qual o ticket relacionado à tarefa, então insiro uma nova coluna, tá? E coloco aqui ticket, tá? Ele vai mostrar aí qual foi o ticket associado. Isso desde que tenha uma tarefa vinculada a um chamado ou não, tá? Venho aqui em filtro e coloco aqui o que eu quero filtrar. Informação, quero tarefa, técnico, por exemplo, eu quero puxar todas as tarefas do técnico igual ao técnico Fábio. Então, filtro aqui pelo Fábio, salvo. A partir daí, esse relatório que eu criei para extração de informação de tarefa, ele é guardado aqui, eu dou um salvar. Volto aqui no meu quadro, tá? Vai estar a minha listagem de todos os relatórios personalizados. Eu gero ele, crio uma visualização dele. E aí ele vai começar a puxar todas as informações desse relatório, tá? A partir do momento que ele puxa, ele me traz aqui, tá? Descrição da tarefa, data agendamento, status da tarefa, como que está a tarefa até o momento, e se tem ticket vinculado ou não, tá? Então, como eu disse, pessoal, você pode criar tarefa sem vínculo de um ticket. Quando você cria, ele coloca como não possui, tá? Já com a associação, ele mostra a quais tickets foram associados às tarefas. A partir daí, eu posso extrair esse dado, tá? Seja em PDF, Excel ou CSV, tá? Depois disso, eu começo a trabalhar com esses indicadores, crio minha tabela, o meu gráfico no Excel, e aí eu posso passar esse parâmetro aí de produtividade do meu analista, tá bom? Então, pessoal, nesse caso de exemplo, não somente eu posso levar em consideração a produtividade dos tickets do meu analista, eu posso levar também em consideração a quantidade de tarefas que ele atendeu, tá? Então, eu posso entender se esse meu analista está muito sobrecarregado na parte de tarefas, numa parte mais de gerir, de agendamento, do que numa parte mais operacional, tá? Então, eu consigo entender como que ele está, como está essa situação, se eu preciso distribuir para outros técnicos, outros tipos de tarefa, a fim de diminuir essa parte aí que meu técnico anda sobrecarregado, tá? Outra questão muito importante aqui do relatório é que você não precisa somente aí extrair essa informação em relatório personalizado. Você tem a API dentro do Milvus liberada do relatório personalizado que você pode fazer uma integração com o seu BI ou Power BI para que ele extraia ali, colocando uma regra ali para que ele exporte a cada 4 horas essa informação. Então você já teria esse tempo, essas informações em tempo real direto no seu BI ou no seu Power BI, tudo bem? Então, pessoal, a gente falou aí bastante aí da gestão de tarefas do Milvus, do Ticket Pai e Filho também, tá? Se você é uma pessoa que quer conhecer o nosso sistema, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão se cadastrar, tá? O sistema ele libera aí 7 dias para você testar ele e validar, tá? Para ver se encaixa aí no seu processo da empresa. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Você vai vir abrir uma nova paginação no seu Chrome, no seu Mozilla, vai digitar o site dele, tá? Que é milvus.com.br. Quando você digitar, você vai ser levado à página de site do Milvus e aí você vem nesse botão, teste grátis, tá? Se você quiser conhecer, tem os outros menus aqui. Clicando em teste grátis, você é levado ali para o cadastro do sistema, tá? Onde ele vai pedir aí o seu e-mail corporativo, as informações aí como o CNPJ, tá? O e-mail, tá? Senha, aí você vai criar uma senha, ele vai colocar o seu e-mail de acesso, tá? E depois você vai iniciar o seu teste grátis, tá bom? Então, pessoal, a gente finalizou aqui o nosso webinar falando aqui da gestão de tarefa, todos os módulos, o que você pode fazer dentro do sistema, tá? Essa é a capacidade hoje do sistema, espero que ele possa lhe auxiliar bastante, tá? Então, fiquem conosco aí novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no chatzinho aqui do YouTube ou também podem enviar um e-mail para suporte@milvus.com.br. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.